A caneta não estava... Então, pessoal, vamos falar hoje então sobre o conceito de subespaços vetoriais, né? Vamos ver como funciona, né, esse conceito, né, em relação ao que a gente já viu anteriormente, né? Então, subespaços vetoriais, né? Então, como eu disse, né, essa parte do conteúdo ele dá continuidade a esse aspecto mais abstrato que a gente está vendo aí da álgebra, né? Então, mesmo assim, ele ainda mantém alguns aspectos de visualização que a gente vai poder usar de vez em quando para poder ter uma certa intuição do que a gente está fazendo, tá? Então, por exemplo, né, qual é a ideia de subespaços vetoriais? Quando a gente vê esse prefixo sub aparecendo em uma palavra, né, dá a ideia, né, pelo menos em matemática, de algo que está dentro de outra coisa, certo? Então, aqui nesse nosso conteúdo não é diferente. Subespaços vetoriais é a ideia de um espaço vetorial que está dentro de outro, né? Então, por que estudar isso? A gente vai ver lá mais na frente que às vezes vai ser mais interessante a gente não tratar necessariamente de espaços vetoriais inteiros, e sim de conjuntos, né, que estão dentro de espaços vetoriais e que têm as mesmas características dele, tá? Então é como se você tivesse assim, ó, você tivesse aqui todo um espaço vetorial, né, um espaço vetorial V, né, e nós tivéssemos interesse em um subconjunto de V, ou seja, algo que seja menor do que ele, porém que também seja um espaço vetorial, tá? Um exemplo que a gente pode pegar para poder visualizar, né, foi esse aspecto mais concreto que a gente pode recorrer de vez em quando para poder ganhar mais intuição. Vocês podem imaginar o plano cartesiano, né, que todos vocês aí já conhecem desde o ensino fundamental, né? A gente já viu que o plano R2, né, isso aqui é uma ideia do plano R2, uma representação simbólica do R2, tá? Ele é um espaço vetorial com as operações de soma e multiplicação, né? A gente até usou alguns exemplos lá na aula anterior, certo? E um subespaço de R2, um exemplo de subespaço de R2 é uma reta que passa pela origem. Vou pegar aqui, ó, com qualquer inclinação, né? Porque na verdade ele tem infinitos subespaços justamente por causa das infinitas possibilidades de inclinação que essa reta pode ter, né? Então, essa reta aqui, ó, a gente pode ser o nosso conjunto W, ok? Então, é uma ideia de subespaço vetorial, né? Aí o porquê de passar pela origem, né? Necessariamente tem que passar pela origem, porque é um aspecto que a gente vai explorar daqui a pouco, é o fato de que um subespaço vetorial ele tem que ter um elemento obrigatório nele, que é o vetor nulo, né? Vou até colocar aqui, ó, o vetor nulo, certo? Então esse, nem que seja apenas esse elemento que ele tenha, né, o vetor nulo tem que estar lá, tá? Daqui a pouco eu vou colocar aí elencar algumas características e a gente vai poder falar, colocar isso de uma maneira mais formal, certo? Então, com essa ideia a gente já pode tentar colocar de uma maneira que vocês possam escrever isso aí para poder recorrer depois, né, fazer uma leitura, né? Você pode dizer então que um espaço vetorial ele é um conjunto não vazio, né, que tem as mesmas características de um espaço vetorial, né, e que possui também as operações
de soma e multiplicação por escalar definida em V. Né? Então vou colocar assim, ó. Preparei aqui um texto já para a gente adiantar nessa parte e eu não ficar parando para escrever. Né? Vou colocar aqui. Então vejam aí, ó, o que eu chamei de espaço vetorial, né? É esse conjunto W que está contido em V, né? Tal que ele não seja vazio, tá? É importante que esse conjunto não seja vazio, né? Então a gente vai dizer que W é um subespaço vetorial de V em relação às operações de adição e multiplicação por um escalar definido em V, certo? Então tem que ser as mesmas operações definidas no espaço vetorial em que ele está contido, tá? E quais propriedades a gente precisa testar para saber se um subconjunto de V é ou não um espaço vetorial, né? Aí talvez vocês já estejam pensando naquelas 10 propriedades que a gente viu, né, que tem que ser testadas para saber se um conjunto é ou não um espaço vetorial, né? De sorte, a gente não precisa fazer testar todas aquelas 10 propriedades, justamente porque a gente já sabe que o conjunto W está contido em um espaço vetorial, né? Então já elimina a maior parte dos testes que a gente precisa fazer, né? E se resume, na verdade, a 2, tá? Eu vou colocar aqui, escrever, para ficar bem organizado. Assim, ó. Pode falar, Vitor. Nesse caso, então, W é um subespaço vetorial não nulo, mas ele precisa ter um vetor que é nulo, é isso? Isso, porque ó, quando você fala subespaço vetorial, já fica implícito que ele não é nulo, tá? Não existe subespaço vetorial nulo, ok? Então, porque quando você fala subespaço vetorial nulo, dá a ideia de que ele não tem nenhum elemento, né? Mas ele tem que ter no mínimo o vetor nulo, né? Então fica com essa ideia fixa assim, ó, o vetor nulo não quer dizer que ele não é nada, tá? Ele é um elemento que se chama vetor nulo e ele tem uma propriedade bem definida, né? O que é o vetor nulo? É aquele vetor que quando a gente soma com qualquer outro vetor do nosso espaço, resulta no próprio vetor, tá? Então ele é um vetor que faz isso, o vetor nulo, certo? Então ele é um elemento com uma característica bem definida, ok? Então um subespaço vetorial ele necessariamente tem que ter pelo menos o vetor nulo. Não precisa ter mais nenhum outro elemento, desde que esteja pelo menos o vetor nulo, ele vai ser um subespaço vetorial, né? E essa é uma das características que a gente vai explicitar aqui daqui a pouco, certo? Então, ó, propriedades. Um subconjunto W diferente de vazio, tá vendo o que eu estou falando? Ó, W sempre deixando claro que ele é diferente de vazio, ele é não vazio, né? De um espaço vetorial V, ele é um subespaço vetorial de V se estiverem eu escrevi errado, né? Se estiver satisfeitas as seguintes condições. Se estiver satisfeitas as seguintes condições. A primeira condição. Professor? Sim. O senhor está gravando a aula? Sim. Só para não, tudo bem. Eu gravo, como eu já expliquei, né, no começo, porque nem todos têm condições de acompanhar em tempo real, então quem não puder, vê lá no canal, quando eu colocar lá no YouTube depois. Tá? Então, primeira propriedade que você tem que verificar para saber se esse subconjunto não vazio é um subespaço vetorial é saber se a soma de dois elementos desse subconjunto pertence a esse subconjunto, né?
E a outra propriedade que você precisa verificar é se existe, digamos, se existe não, é se um produto de um escalar por um elemento do subconjunto continua a ser um elemento do subconjunto, ou seja, pertence ao subconjunto. E é só isso que você tem que verificar, só essas duas propriedades. Tá? Então, só para deixar claro, né, você precisa de U e V como elementos de W, né? E também a gente está considerando que os escalares envolvidos aqui são números reais. Certo? Então, essas são as duas únicas propriedades que você precisa verificar para saber se W é ou não um subespaço vetorial de um espaço vetorial V. Né? Então, o que quer dizer? A primeira propriedade significa que você precisa verificar que ao somar dois vetores, dois elementos, né, do seu subconjunto, você não vai obter um elemento que está fora dele. Né? Então isso aqui é uma relação de fechamento, por assim dizer. Tá? Então a gente pode escrever isso assim, ó, colocar aqui observações. Observações e vou escrever isso assim. Então, isso que eu acabei de dizer significa isso, que as condições acima, né, essa principalmente que eu acabei de mencionar, né, as duas condições, né, na verdade, tanto a soma dos dois vetores quanto o produto por escalar, elas garantem que quando a gente opera dentro desse subconjunto W, né, a gente não vai obter um elemento fora de W. Tá? Então, a gente não pode obter um elemento fora de W. Né? Ou seja, W é ele próprio um espaço vetorial. Tá? Então, essas propriedades elas funcionam como leis de fechamento para a gente verificar. Tá? Outra observação é que qualquer subespaço W de V precisa necessariamente conter o vetor nulo. Tá? Mais uma vez estou enfatizando isso, que ele necessariamente tem que ter o vetor nulo. Tá vendo que nesse primeiro desenho que eu fiz aqui, ó, eu enfatizei a existência do vetor nulo, né? E nessa segunda representação que eu fiz, né, já do plano cartesiano, eu mostrei para vocês que uma reta que representa um subespaço vetorial tem que passar pela origem, porque a origem do plano cartesiano ela representa o nosso vetor nulo, né, o nosso elemento neutro. Tá? Então, só para mostrar que o elemento neutro pertence ao subespaço. Okay? Então vamos escrever isso assim, ó. Vou colocar aqui. Assim. Qualquer subespaço W de V precisa necessariamente conter o vetor nulo. Né? E terceira propriedade é que todo espaço vetorial terá pelo menos dois espaços que eu chamo de triviais. Tá? Eu não, né? A literatura em si, né? A teoria envolvida. Esses dois espaços vetoriais são o vetor nulo, né? o subespaço que é formado apenas pelo vetor nulo, e o subespaço que é formado pelo próprio espaço vetorial. Né? Então eles são chamados os subespaços triviais. Tá? Então vamos colocar isso aqui. Então, terá pelo menos dois subespaços chamados triviais: o vetor nulo e o próprio espaço vetorial. Né? Ou seja, gente, o próprio espaço vetorial também é subespaço. Tá? Uma vez que essas características aqui, ó,
são satisfeitas para o espaço vetorial. Então ele também é um subespaço. Tá? Então tudo é uma questão de conceito. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, né, para a gente colocar aqui um exemplo. Exemplos. Vamos ver. Se eu dissesse assim, ó, verifique, né, se esse conjunto S aqui, ó, descrito dessa maneira, S é o par ordenado XY pertencente a R2, tá? Tal que 7 mais 2x igual a Y. Verifique se S é um subespaço vetorial. Então, como que a gente verifica se S é ou não um subespaço vetorial, né? A gente poderia testar essas duas propriedades, né? Poderia fazer o teste dessas duas propriedades de forma mecânica e saber se é ou não um subespaço vetorial. Porém, eu estou usando esse exemplo para enfatizar um outro aspecto, né? Para poder mostrar essa segunda observação aqui, ó, né? Qualquer subespaço W de V precisa necessariamente conter o chamado vetor nulo, tá? Então, ó, vamos ver se o vetor nulo está nesse espaço vetorial primeiro, né? Antes de testar aquelas duas propriedades, né? Como o S é um par ordenado que pertence a R2, a gente sabe que o vetor nulo de R2, vou colocar aqui, ó, vetor nulo de R2 é igual a 0, 0, certo? Quando x igual a 0 e y igual a 0, né? Mas S é um conjunto da forma 7 mais 2x igual a y, né? O que acontece quando eu coloco x igual a 0 e y igual a 0, né? A gente tem que, ó, se x igual a 0 e y igual a 0, vamos ter 7 mais 2 vezes 0 igual a 0. 7 igual a 0, né? Isso não faz sentido. Então, por que isso não faz sentido? Isso não faz sentido porque o vetor nulo não está nesse conjunto. Se o vetor nulo não está nesse conjunto, é porque esse conjunto não é um subespaço vetorial. Ok? Bastou verificar se o vetor nulo está lá, se ele está ou não, para você saber se prossegue ou não na verificação, né? Então, portanto, S não é um subespaço vetorial. Certo? Alguma dúvida nesse exemplo? Tranquilo, né? Então você viu a importância da gente verificar a existência do vetor nulo no conjunto. E não apenas aplicar a propriedade de forma mecânica, né? Isso aí nem sempre vai garantir a gente a resolução do item, tá? Então vamos ver aqui mais um exemplo. Deixa eu
colocar aqui, esse aqui eu já tenho escrito. Então, V é igual ao R4, né? E W, então, é uma tetraordenada, né? 0, x2, x3, x4, onde x é um número real qualquer. E a gente precisa verificar se esse conjunto W é ou não um espaço vetorial, né? Então, como que a gente faz essa verificação, né? Não é difícil ver que o vetor nulo está aqui, então a gente nem precisa perder tempo fazendo uma demonstração como que eu fiz aqui em cima, né? Por que eu sei que o vetor nulo está aqui? Porque se eu assumir x2, x3 e x4 igual a zero, eu vou ter a tetra 0, 0, 0, 0, né? Que corresponde à origem, né? desse não vou dizer plano, né? Desse espaço cartesiano aí, por assim dizer, né? Desse R4, ok? Então a gente sabe que o vetor nulo está aqui, né? O vetor nulo está, então a gente precisa verificar, fazer a verificação dessas duas propriedades aqui. Se a soma desses vetores pertence a W e se o produto de um escalar qualquer por algum vetor de W ainda pertence a W, né? Então vamos ver aqui, ó, para a gente fazer as coisas direito, né? Vamos definir o seguinte, ó, vamos considerar dois vetores U e V pertencente a W, né? Afinal de contas eu vou somá-los, né, e multiplicar por um escalar, então vou definir esses vetores, né? U e V pertencente a W e um lambda pertencente aos reais, né? Onde de acordo com a forma geral que os vetores têm que ter de W, né, está escrito aqui, ó, a forma geral que eles devem ter. Qualquer vetor de W deve ter essa forma geral aqui, né? Então, isso significa que o vetor U ele vai ter que ser da forma, por exemplo, 0, posso colocar aqui como x2, x3, x4, né? E o vetor V vai ser da forma de 0, y2, y3, y4, certo? Então, basta seguir essa forma geral aqui, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa verificar as duas propriedades, né? Primeiro, U mais V pertence a W, né? Será que isso acontece? Vamos ver se isso acontece, ó. U mais V é igual. Quem é o vetor U, né? O vetor U, aqui eu coloquei errado. Vou colocar com parênteses que é a forma, né, que os livros usam para representar vetor. 0, x2, x3, x4. Quem é o vetor V? 0, y2, y3, y4, né? Então, como que a gente soma vetores, né, em R4? Como ele não está explicando como é essa soma, a gente presume que é uma soma convencional de vetores, né, onde a gente soma ordenada com ordenada, né? Então 0 com 0, x2 com y2, x3 com y3 e assim sucessivamente, tá? Então o mais v vai ser igual 0 mais 0 dá 0, né? x2 mais y2, vou colocar aqui, né? Vitor, pode falar. Nesse caso a gente não considera as ordenadas 0 e 0 porque tem mais entradas, né? Repete, por favor, não entendi. Nesse caso a gente não considera a ordenada 0 e 0, como no exemplo anterior, porque tem mais entradas, né? Como assim? Ali a gente assumiu que o vetor nulo de R2 é 0 e 0, né? As coordenadas. No exemplo anterior. Ah, sim, aham.
e nesse a gente não assume também, porque tem mais entradas, né? Seria isso? Não, é porque é o seguinte, eu não precisei fazer o teste se existe o vetor nulo, como eu falei, porque já é perceptível de cara que o vetor nulo está aqui, né? Uma vez que basta eu assumir x2 igual a zero, x3 igual a zero e x4 igual a zero. Aí eu vou ter o vetor 0, 0, 0, 0, que é o vetor nulo de R4. Tá? Então, nesse caso específico, eu não precisei fazer o teste só por isso, porque eu já sei que o vetor nulo está aqui. Certo? Agora, quando quando o problema te traz uma forma um pouco mais complicada, como essa aqui, ó, por exemplo, envolvendo as coordenadas, né? Aqui ele dá um para-ordenado xy e diz que a relação entre x e y é dado por essa função aqui. Aí é interessante você verificar se as condições de vetor nulo são satisfeitas. Ok? Aqui não tem nenhuma função relacionada nem nada, basta você substituir direto a cada uma das entradas por zero que você obtém o vetor nulo. É só por isso mesmo. Certo? Certo, obrigado. Por nada. Então, ó, x3 mais y3 e aqui x4 mais y4. Então, a soma de vetores resultou em quê? Resultou em um elemento, né, desse conjunto W. Né? Por exemplo, eu sei que x2 mais y2 continua a ser uma segunda ordenada. Né? Então, aqui eu poderia muito bem representar isso aqui, ó, como, por exemplo, um Z2. Né? Isso aqui eu poderia representar como um Z3. Isso aqui como um Z4, só para poder ficar um símbolo mais resumido, né? Um símbolo mais direto. Né? E aí eu teria o vetor 0, Z2, Z3, Z4, que tem a mesma estrutura geral de um vetor do conjunto W. Né? Então, resumindo, a soma dos vetores U e V continua a ser um vetor de W. Tá? Então, essa parte aqui, inclusive, eu nem preciso colocar, era só para explicar mesmo. Então, com isso, a gente tem que a soma continua a ser um vetor de W, onde a primeira entrada está zerada e as entradas restantes dependem de X, dependem apenas da soma direta, né, das ordenadas dos vetores envolvidos. Né? E a segunda propriedade? A segunda propriedade é saber se lambda vezes U continua a ser um vetor de W. Ou seja, se ao multiplicar lambda por U, eu continuo a ter um vetor com essa estrutura geral aqui. Ó. Ou seja, com a primeira entrada zerada e as outras entradas desse jeito. Com x2, x3, x4, talvez multiplicado aí por algum termo em comum. Tá? Então, vamos fazer isso. Ó. Lambda vezes U vai ser lambda multiplicado por 0, x2, x3, x4. Né? Isso vai ser igual a... Como também não foi definido o produto, né, para um produto de forma especial para esse conjunto, a gente presume que o produto por escalar segue as regras que a gente já conhece, né, para o produto de um vetor por um escalar qualquer, onde esse escalar vai multiplicar cada uma das entradas do vetor. Então, lambda vezes 0, lambda vezes x2, lambda vezes x3, lambda vezes x4. Né? E assim, lambda u vai ser igual a lambda vezes 0, né, ou seja, o número real multiplicado por 0, vai dar 0. Lambda x2 é a mesma coisa, né? Lambda x2. Aqui lambda x3. E aqui lambda x4. Né? Para a gente saber qual que seria o resultado, precisaríamos do valor exato, né, de x2, x3 e x4. Né? E a gente vê que o resultado é novamente um vetor que tem a mesma estrutura de um vetor geral de W.
ó, com a primeira entrada zerada, né? E os outros vetores e as outras entradas dependendo de x2, x3 e x4 de uma maneira bem linear, do jeito que está colocado aqui, né? Ou seja, produto por um escalar também satisfaz, né? Logo, a gente conclui, né? Portanto, W é um subespaço vetorial. E assim está resolvido o item. Verificou as duas propriedades, acabou. Beleza? Alguma dúvida até agora? Não? De boa. De boa, né? É tranquilo isso aí. A complicação mesmo acontece quando aparecem assim, ó, funções, né, envolvendo as variáveis de um par ordenado ou de uma matriz ou algo parecido. Mas é questão de prática, até isso aí também, quando a gente pratica algumas vezes, a gente vê que tem um certo padrão na resolução, né? Vou pegar aqui uma questão parecida com essa, deixa eu ver se eu encontro aqui. Tipo naquele caso lá, né, do primeiro exemplo, fica mais claro quando tem um valor solto que vai dar algo diferente de zero, né? Isso, exatamente. Aí desse jeito não tem como aparecer o vetor nulo, aí você já vê de cara que não é subespaço vetorial. Mas aí tem casos em que aparece o vetor nulo mesmo assim, né? Aí você tem que verificar as outras duas propriedades, né? Normalmente. Então, deixa eu ver aqui uma... Acho que eu tenho uma copiada aqui. Quando a gente tiver apenas as variáveis, né, e aí tiver que substituir pelo zero e fazer a soma, vai dar sempre zero. E aí quando tiver a variável e um valor, ou seja, um número acompanhado, também vai dar zero. Só quando tiver mais isolado, né? De forma geral, sim, né? Não dá pra... Não posso garantir que vai ser sempre assim, não, mas... Dá pra partida. É um bom ponto de partida. Ó, esse exemplo aqui. Um exemplo com uma matriz. Posso fazer aqui. Vou fazer... Vou deixar fazer assim, vou apagar aqui. Fazer um exemplo com uma matriz, então. Considerar então o espaço vetorial V como composto pelas matrizes de ordem 2, né? Que tem o seguinte formato: são matrizes do tipo com entradas A, B, C, D, né? Onde cada uma dessas entradas são números reais. E vamos considerar um conjunto W, né? Que tem a seguinte estrutura. Também é composto por matrizes que tem a seguinte forma: A, B, 0 e 0, né? Onde A e B são números reais. Aí a pergunta é: W é subespaço vetorial de V? Né? E aí, como que a gente verifica?
Então, primeiro, né, a gente precisa verificar. Ó, o vetor nulo ele está aí, né, a matriz nula, né, já que a gente está falando de matrizes. A matriz nula está aí porque basta você pegar A e B igual a zero, né, e pronto, você já tem a matriz nula dentro do seu subespaço, dentro do seu subconjunto W. Então isso aí não vai nos ajudar a definir se W é ou não um subespaço. Tá? Então essa etapa da nossa demonstração pode ser pulada tranquilamente. Né? Então vamos para a verificação dessas duas propriedades, né? Que é o que vai nos garantir de uma maneira mais formal, né? Mais direta, se é ou não. Tá? Então vamos fazer assim, ó, vamos definir duas matrizes, né? Sejam matrizes A e B, né? Que pertençam a esse subconjunto W, né? Onde, ó, lembram que W são matrizes dessa forma, ó, AB, 0, 0, né? Então a matriz A, digamos que ela tem essa forma aqui, ó, A1, B1, 0, 0, né? Enquanto que a matriz B vai ter A2, B2, 0, 0. Tá? Então tá aqui dois representantes, dois elementos, né, desse conjunto W. O que a gente precisa verificar? Primeiro é se a soma dessas matrizes está contida em W, ou seja, precisamos saber se A mais B pertence a W. Né? Então, isso aqui é verdade? Né? Vamos verificar agora. Aí a gente faz a soma dessas matrizes, né? Assim, ó. A mais B igual A1, B1, 0, 0, somado com A2, B2, 0, 0. O resultado disso dá o quê? Ó? Como é que faz essa soma dessas matrizes? Quanto dá a soma? Alguém lembra como se soma matrizes? Linha por coluna, seria isso? Como? A linha por coluna? Aí é o produto. Nesse caso é direto já, né? Soma o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. Então, A1 mais A2. Né? Segundo elemento de A com o segundo elemento de B. B1 mais B2. Então, 0 com 0 dá 0. 0 mais 0 dá 0. Né? Então, olha só o que a gente obteve. Uma matriz, né, onde A1 mais A2, B1 mais B2 e os elementos de baixo 0 e 0. Né? Uma matriz assim, ela pertence ao conjunto W? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque tem a mesma estrutura. Exatamente. Ó, os elementos de cima são A e B reais e os elementos de baixo são zerados. Né? Então, quando a gente compara, a gente vê que a soma, ou que a matriz que a gente obteve é uma matriz que tem a mesma forma estrutural de um elemento geral, né, desse conjunto W. Portanto, ó, primeira propriedade está satisfeita. Segunda, saber se lambda vezes A, por exemplo, pertence a W. Né? Eu faço lambda vezes A, gente, já poderia ser, por exemplo, lambda vezes B, tá? Não tem nada de especial no elemento A aqui, não. Né? Assim como não tem nada de especial no U, que eu usei lá no exercício anterior. Ok? É só um termo genérico mesmo no nosso conjunto. Então faz aí, ó, lambda multiplicado por A, né? Fica A1, B1, 0, 0, é igual. Quanto dá esse produto aí? De um escalar por uma matriz?
E agora? É o mesmo processo, né? Multiplica a lambda por cada elemento. Exatamente. Quando é matriz por matriz é que é linha vezes coluna, né? Agora quando é um escalar por uma matriz, pega esse escalar e multiplica por cada elemento da matriz. Então fica lambda vezes A1, lambda vezes B1, lambda vezes 0, lambda vezes 0. Resultado, lambda A1, lambda B1, 0 e 0. Uma matriz assim pertence ao conjunto W? Sim ou não? Para ser um elemento do conjunto W, a matriz tem que ser desse jeito aqui, ó. Né? Com elementos não nulos em cima, né, na primeira linha, e com elementos nulos na segunda linha. Né? Essa matriz que a gente obteve aqui embaixo satisfaz essa condição? Sim. Sim. Né? Então, tá aí. Né? Eu falei não nulos, né? Mas assim, de forma geral, a gente sabe que A e B pode perfeitamente assumir o valor zero aqui também. Né? Mas aí seria o caso trivial da gente ter o vetor nulo. Né? Beleza? Então, feita a primeira e a segunda condição, né, satisfeitas essas duas condições, a gente só pode concluir então que W é subespaço vetorial de V. Pronto. Né? Apenas isso, nada de aquelas duas páginas de verificação, né, quando se trata de espaço vetorial, né, ao fazer todas aquelas propriedades. Né? E vamos ver aqui mais um exemplo. Dá para citar uma função? Oi? Fazer um exemplo de função? Função? Isso. Pode ser. Era o que eu ia fazer antes nessa. Essa daqui, por exemplo, é uma função, né, onde y está em função de x. Eu tenho que ver um espaço R2 e W para ordenado XY, né, pertencente a R2, onde y é igual a 2x. Né? Aí a pergunta é, né, será que esse W é ou não é um espaço vetorial, né, de V? Então, primeiro, o vetor nulo está, né, nesse conjunto W. Né? Por quê? Porque se eu fizer assim, ó, a gente pode fazer, deixa eu ver como é que eu posso escrever isso. Coloca assim, ó, vetor nulo de R2 igual a 0, 0. Então, se você fizer y igual a 2x, né, para x igual a 0 e y igual a 0, você tem simplesmente que 0 igual a 0. Vou colocar aqui embaixo melhor. Você tem que 0 é igual a 2 vezes 0. Né? Isso aqui está ok, é verdade. Né? Se essa equação se verifica como verdadeira, significa que o vetor nulo pertence ao conjunto. Né? Então, o vetor nulo está lá, está tranquilo. Agora, isso não garante por si só que o conjunto W é um espaço vetorial. Né? Agora a gente precisa verificar as outras duas propriedades. Né? Para verificar essas duas propriedades, a gente pode fazer assim. Ó. Vamos
definir dois vetores de W. Vou pegar aqui mais uma vez os vetores U e V, pertencente a W, né? E lambda, pertencente a R. Então, U vai ser igual a x1 e 2 vezes x1. Por quê? Porque, olha só, o meu conjunto W, eles são vetores da forma xy, né? Onde eu tenho que y é igual a 2 vezes x. Então, no lugar do y, eu vou colocar 2 vezes x. Então, o vetor de W, ele tem essa cara aqui, ó, de uma maneira bem generalizada. Tá? Então, é por isso que eu coloquei o vetor U como x1, 2x1. E o vetor V como x2, 2x2. Tá? Então, temos aí os nossos dois vetores construídos. Agora precisamos verificar aquelas duas propriedades. Primeira, será que U mais V pertence a W? Né? Primeira pergunta. E vamos verificar. Faz a soma aí, ó. U mais V é igual. Quem é o vetor U? É x1, 2x1. E quem é o vetor V? É x2, 2x2. Né? Mais uma vez, como o problema não definiu como é feita essa soma, a gente parte então do princípio de que é a soma convencional de vetores. Né? Como é feita a soma de vetores? Pelas entradas. Aqui, ó. Então, x1 somado com x2, 2x1 somado com 2x2. Né? Ou seja, U mais V é x1 mais x2, e aqui duas vezes x1 mais x2. Né? Colocando 2 em evidência. Então, esse vetor aqui que a gente obteve, ele pertence a W? Sim ou não? E aí, ó, lembra que um vetor de W ele tem que ser assim, ó, x, 2 vezes x. Né? Esse vetor que a gente obteve, ele tem essa estrutura aqui? Ele tem essa cara geral? Né? Para você saber se é verdade ou não, basta você notar o seguinte, ó. Olha quem é a primeira entrada do nosso vetor. É x1 mais x2, né? E aqui, ó, é 2 vezes x1 mais x2, né? Um vetor geral de W, como eu disse, ele é a primeira entrada, né, x, e na entrada y ele é 2 vezes x. Tá? Então, como é que eu posso abstrair isso de uma maneira assim mais geral? Um vetor de W ele tem que ser o primeiro elemento, né? E aqui, ó, na segunda entrada ele é o dobro do primeiro elemento. E é justamente o que eu tenho. Ó. O primeiro elemento é x1 mais x2 e na segunda entrada é o dobro do primeiro elemento, é o dobro de x1 mais x2. Então, o que a gente obteve com a soma foi justamente um vetor que é a cara de um elemento geral de W. Então, primeira propriedade está satisfeita. Certo? Agora, a segunda propriedade. É um lambda multiplicado por U, saber se isso pertence a W. Né? E aí, pertence ou não? Vamos testar, né? Pega aqui lambda, vou fazer aqui de preto mesmo. Lambda multiplicado por U é igual a lambda multiplicado por x1, 2x1. Né?
Como o produto por escalar também não foi definido previamente, a gente parte do pressuposto de que é o produto convencional, né, de vetores, de escalar para um vetor. Então aqui fica lambda vezes x1 e aqui 2 vezes lambda x1. Né? E mais uma vez, olha só o que a gente tem. Ó. A gente tem a primeira entrada, lambda x1, e aqui temos 2 vezes lambda x1. Né? Mais uma vez obtivemos um vetor que é a cara de um elemento geral de W. Né? É a primeira entrada e na segunda é o dobro do elemento da primeira entrada. Né? Portanto, a gente conclui que W é um subespaço vetorial de V. Certo? Alguma dúvida, gente? Ou não? Tranquilo? Então tem que prestar muita atenção nessa parte em que, por isso que é importante esse passo de definir os vetores U e V, né? Aí prestar muita atenção nessa parte e nas operações que são feitas, né? Porque o que você vai obter no final, você vai ter que comparar com a aparência de um vetor geral desse conjunto aqui, né? Desse conjunto W. Então você vai ter que abstrair aí esse conceito para saber se o que você obteve pode ser encarado como um elemento, né, desse conjunto ou não. Tá? Então, mas tudo é treino, tem mistério não. Né? Deixa eu ver aqui mais um ponto. Vou pegar aqui mais um exemplo para a gente finalizar. Se eu vou escrever aqui mesmo. Então a gente tem aqui um conjunto V igual a R4. Então, V igual a R4, né? E W, né? Um subconjunto de V que tem a seguinte característica, né? Se ele é um subconjunto de V, então ele tem aqui, ele é um quadrivetor, né? Uma quádrupla, X, Y, Z e T, por exemplo, né? Que pertence a R4. De tal forma que x mais y seja igual a zero, né? E z menos t também seja igual a zero. Tá? Então essas são as restrições colocadas sobre as coordenadas de qualquer vetor de W. Né? Então a nossa ideia agora, o nosso propósito é descobrir se W é ou não um subespaço vetorial de V. Beleza. Então vamos estudar essas restrições aqui de W, né? X mais y igual a zero e z menos t igual a zero. A gente precisa entender essas restrições para conseguir construir um vetor geral de W. Né? Então primeiro, ele fala que x mais y é igual a zero. Né? Se x mais y é igual a zero, significa que x é igual a menos y.
né? Outra coisa é que z menos t é igual a zero. Então, resolvendo essa equação, fala que z é igual a t. Tá? Ou seja, se a gente for determinar um vetor, um par de vetor geral, né? Um par de vetores u e v de w, ele vai ser assim, ó. Deixa eu ver aqui, x igual a menos y, z igual a t. Fazer assim, ó. Portanto, o nosso vetor geral, né, de w, ele vai ter o seguinte aspecto: x, y, no lugar do y, se x é igual a menos y, então y é igual a menos x, né? Então aqui no lugar do y eu vou colocar menos x, z, né? E se fala que t é igual a z, né? Então eu vou colocar, no lugar do t, eu vou colocar um z, tá? Então, isso aqui que eu acabei de construir, ele é um vetor geral, né? É a cara que deve ter um vetor de w, tá? Então, por isso, vamos fazer assim, ó, vamos definir dois vetores, u e v, né, pertencentes a w, e um lambda pertencente a R, tal que se U é um vetor de W, né, então U eu posso chamar de x1 menos x1, z1, z1. Né? E V, se V também é um vetor de W, eu vou chamar de x2 menos x2, z2 e z2. Tá? Então, esses são elementos de W. Agora precisamos descobrir se W é um subespaço de V. Né? Então, para isso, vamos testar aqui as duas propriedades. Primeiro, U mais V pertence a W? Né? Essa é a pergunta que precisamos responder primeiro. Né? Então, vamos fazer a soma. U mais V vai ser igual a x1 menos x1, z1, somado com x2 menos x2, z2. Né? Soma de vetores, né? Mais uma vez, como não foi previamente definido como é essa soma, a gente parte do princípio de que é uma soma convencional. x1 mais x1 é simplesmente x1 mais x1, x1 mais x2, quer dizer, né? Menos x1 com menos x2, z1 somado com z2 e z1 somado com z2 de novo. Então, olha o detalhe aqui, né, na segunda entrada desse vetor. A gente tem menos x1 menos x2. Eu poderia muito bem escrever isso de outra maneira, colocando menos em evidência, né? Menos em evidência e colocando aqui dentro, ó, x1 mais x2. Tá? Então, esse vetor aqui que eu obtive, ele é um vetor de W? Sim ou não? Ele tem a estrutura de um vetor de W? Não. Não? Por quê? No caso, se a gente somar, vai ter 2x, né? Não entendi. Como assim 2x? Porque um x é positivo, outro negativo, depois y. O argumento é esse mesmo, olha só. A gente tem um elemento x aqui, né, na primeira entrada. Na segunda entrada, é menos esse elemento. Né? Aqui, ó, um elemento, na segunda entrada, menos esse elemento. Né? Certo?
um elemento menos esse elemento. Aí na terceira entrada é um outro elemento Z1, Z2 que está aqui. E na quarta entrada repete o elemento da terceira. Aqui, ó, a terceira e a quarta entrada são iguais. Então esse vetor que a gente obteve, ele tem todas as características de um vetor geral que a gente delimitou aqui de W, né, de acordo com as características, né, com as restrições que o problema nos impôs. X mais y igual a zero, z menos t igual a zero. Né? Certo? Então ele tem... Oi? Tinha bugado nesse detalhe final aí, mas consegui pegar. Ah, sim, mas você entendeu, né? Entendi sim. Então beleza. Então é esse o detalhe, né, essa a abstração que a gente precisa fazer no final para poder entender se o nosso resultado satisfaz ou não a resposta que a gente quer chegar. Né? Então depois de fazer as contas a gente tem que interpretar ainda. Né? Aí 2. A gente precisa saber se lambda multiplicado por U pertence a W. Né? Então lambda vezes U, lambda vezes x1 menos x1 z1 z1, né? Então aqui multiplica por cada uma das entradas, fica lambda x1 menos lambda x1 lambda z1 lambda z1, né? Esse vetor que a gente obteve, ele satisfaz as características de um vetor que tem a cara geral aí de W ou não? Sim, né? Aqui, ó, mais uma vez. Um elemento na primeira entrada, depois um negativo dele na segunda entrada. Tá aqui. O elemento da terceira e o da quarta se repetem. Tá aqui, tá? Isso está acontecendo também. Então, exatamente como era de se esperar de um elemento de W, né? De acordo com essa estrutura geral aqui que a gente conseguiu traçar. Certo? Então, se isso acontece, satisfeita a segunda propriedade, a gente só pode concluir que W, né, portanto W, é um subespaço vetorial. Beleza? Alguma dúvida até aí, gente? Não? Bom, então, se não há mais dúvidas, a gente vai finalizando por aqui, né? Hoje deu para ser um pouco mais rápido, porque eu já havia escrito, né, previamente, o que poupou bastante tempo. Então agora é com vocês, né? Praticar um pouquinho e para tentar assimilar melhor esses conceitos, até porque lá na lista tem outros problemas que vai propor um desafio um pouco maior, né? E vai demandar uma certa pesquisa, né? Mas as ferramentas são essas, né? Não vai precisar mais do que isso para vocês poderem resolver isso aqui, né? Lá no livro do Boldrini tem mais exemplos, né? E no outro livro que agora não me recordo, que eu deixei lá no Classroom, também tem alguns outros exemplos resolvidos, né? É muito bom vocês darem uma olhada depois e ajuda, né, a dar mais ideias na hora de resolver os exercícios. Ok? Então, nesse caso, então, a gente vai encerrando por aqui. Boa noite a todos e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor.